Perfeito, ok. Então eu estou desligando meu som. 1, 2, 3, gravando. Olá a todos e todas. É um grande prazer para mim poder participar desse momento tão importante e da Conferência Intercontinental de Turismo Rural. A proposta da minha apresentação é como repensar e revolucionar o turismo rural a partir do reconhecimento da realidade e de inquietudes da evolução. Só que eu vou falar sobre isso num prisma de estudo de caso do Festival Gastronômico da região turística da Serra do Itaqueri. O meu nome é Tatiana Haidar, eu sou doutoranda e mestra em Ciências Ambientais e Sociais pela Exalc USP, especialista em Educação Ambiental e professora de Geografia. Então, para a gente começar a falar sobre a região turística da Serra do Itaqueri, nada melhor do que conhecer o local através do mapa da localização, né? A região turística da Serra do Itaqueri fica no centro do estado de São Paulo. É essa região que está localizada em vermelho, dentro do círculo. E a região turística da Serra do Itaqueri, ela faz parte das 51 regiões turísticas, das quais fazem parte 432 municípios do estado de São Paulo. E essa configuração, ela se deu a partir do ano de 2017. Aqui ao lado vocês podem perceber também um mapa que mostra a localização dos 13 municípios que compõem essa região. E são eles: Brotas e São Pedro, que são instâncias turísticas; Analândia, que é uma instância climática; Águas de São Pedro, instância hidromineral; Charqueada, Itirapina, Torrinha e Limeira, que são municípios de interesse turístico, também chamados MITs, e os municípios de Corumbataí, Ipeúna, Rio Claro, Santa Maria da Serra e Piracicaba. Como eu falei sobre instâncias e MITs, então é bom contextualizar para quem não conhece. Aqui do lado esquerdo nós temos um mapa do estado de São Paulo, mostrando as 70 instâncias, 70 municípios instância. Esse mapa é da Precesp e ele mostra uma configuração de instâncias divididas em cidades balneárias, cujo apreço é praia e sol; as cidades climáticas, que têm um clima diferenciado em altitudes um pouquinho mais elevadas; as cidades que são hidrominerais, que possuem águas minerais ou até mesmo termas e águas com propriedades mineromedicinais; e as cidades turísticas, que podem ter apreço pela natureza, pela cultura, pela história, entre outros. No ano de 2015, pela Lei Complementar 1261, o governo do estado de São Paulo tornou todas essas instâncias turísticas, mas mesmo assim se pode utilizar as nomenclaturas que os municípios sempre utilizaram. Aqui no mapa do lado direito, vocês podem ver que mostra as 70 instâncias que estão em rosinha e 140 municípios de interesse turístico que foram criados. Qual que é a diferença, né? Todos esses municípios recebem uma verba do DAGITUR, que é um departamento de apoio às instâncias turísticas do estado de São Paulo. E os MITs também agora vão passar, bem, na verdade já passam a receber essa verba, né? O valor maior é para as instâncias, mas é só para vocês entenderem como é que são divididos, porque alguns dos municípios que eu falei são instâncias e outros são MITs. E aí, eu achei interessante colocar o que é necessário para a formação de uma região turística. Os municípios com características similares e ou complementares, ou seja, eles têm que ter uma identidade histórica, cultural, econômica e ou geográfica em comum.
Esses municípios também precisam ser limítrofes e ou próximos uns dos outros. Precisa ter um representante regional responsável pela interlocução do programa de regionalização do turismo, dispondo de uma instância de governança ativa. Ou seja, é imprescindível que haja uma governança. Essa governança é sempre feita pelo poder público, né? Podem participar pessoas do setor privado, mas a governança tem como presidente sempre uma pessoa que é do setor público. Apresentar o termo de adesão ou ao programa de regionalização. Então, para se tornar uma região turística, precisa desses pré-requisitos. E aí, falando especificamente da região turística da Serra do Itaqueri, o que ela tem de atrativo? Ou então, quais são as características? É um turismo regional, né? Todas essas regiões turísticas, elas têm esse turismo regional, o turismo cultural, de saúde, rural, de natureza, de eventos, de aventura e gastronômico. Isso não quer dizer que não tem outros tipos de turismo, mas esses são os mais fortes. O relevo acidentado da Serra do Itaqueri, chamada geomorfologicamente de costas basálticas, é formado por uma paisagem singular, é uma interação com a natureza. E esse relevo acidentado propicia a formação de cachoeiras, corredeiras e, com isso, as práticas de rafting, canoagem e também práticas de tirolesas, trilhas e esportes náuticos. É também muito forte a cultura caipira, por meio de festas regionais, quermesses, fazendas, vivências no campo, produções de cachaça ou colheita de frutos direto do pé. É o turismo de experiência. Patrimônios históricos. Esses patrimônios históricos estão ligados ao ciclo da cana-de-açúcar e do café. Então, são casarões, engenhos, fazendas. Tem o carnaval também. Como municípios interioranos, é muito forte o carnaval de rua e os desfiles. Aí se destaca o município de Piracicaba, que faz um desfile bem interessante. No período. Tem também a culinária, que é bastante diversificada, contemporânea, caipira, tradicional e temática. E infraestrutura, isso é importantíssimo para o turismo. Hotéis fazenda, resorts, hotéis de lazer, albergues, áreas de camping e pousadas. E aí é interessante também para a gente entender como é que iniciou essa questão do festival gastronômico, quais foram as ações, o histórico das ações da governança que fizeram com que acabasse surgindo o festival. Então, em 2007, se formou a região turística da Serra do Itaqueri. Em 2009, se criou um fórum permanente, onde órgãos oficiais do turismo e empresas ligadas ao turismo nas respectivas cidades puderam participar. Em 2011, a oficina Invitur foi realizada, que é um sistema de inventariação da oferta turística. Isso ocorreu em parceria do SENAC e da Secretaria de Estado de Turismo do Estado de São Paulo. Ocorreu também, em 2011, o primeiro Fórum de Desenvolvimento do Turismo Regional. Já em 2012, houve participação desses municípios, né, em várias feiras turísticas da Secretaria Estadual de Turismo e a colaboração de algumas secretarias municipais e empresários regionais. Em 2012 também ocorreram oficinas de classificação de roteiros, encabeçadas pelo SENAC. Em 2013, oficinas para novos roteiros, como rural, gastronômico, cultural, o lançamento de material integrado com apoio do SENAC, participação em feiras junto ao Estado de São Paulo. Em 2017, foi que ocorreu o primeiro impulso para o início do Festival Gastronômico. Por quê? Reuniram, em 4 dias de visita técnica, jornalistas, blogueiros e outros influenciadores digitais para conhecer esses 13 municípios. Então, para que isso desse certo, a hospedagem e alimentação ficou por conta do trade turístico regional e o transporte ficou por conta da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo. E assim, depois que ocorreu esse conhecimento por parte desses atores
dos municípios, ocorreu o primeiro festival gastronômico. Esse primeiro foi fechado para mídias e autoridades, com estandes de culinária típica local dos 13 municípios. O principal objetivo desse primeiro festival foi mostrar o formato de como que seria. Eu trago aqui também duas imagens muito bonitas dos municípios. Aqui acima a gente vê o Morro do Cuscuzeiro, que fica em Analândia, e embaixo uma imagem da Cachoeira do Saltão, que fica em Tirapina. E dando continuidade para as ações que foram realizadas, em 2018 ocorreu a eleição da governança do biênio 2019-2020, e o segundo e terceiro a segunda e a terceira edições do Festival Gastronômico da Serra do Itaqueri, realizados respectivamente em Torrinha e Analândia. Ocorreu também o planejamento do plano diretor de turismo, com forte apoio do SENAC de diversas unidades, São Paulo, Jaú, Águas de São Pedro e São Carlos. E esse plano foi entregue à Secretaria de Turismo do Governo do Estado de São Paulo. Formação de grupos de trabalho das agências de turismo receptivo, responsáveis pela criação de roteiros regionais comerciáveis. Esses mesmos grupos apresentaram as propostas de roteiros no Fly Tour, que é um feirão de viagens em Santos e em Campinas. Em 2019, a governança que foi eleita foi formada por profissionais técnicos da área do turismo. Também lançaram um site oficial, que é muito importante para a divulgação da região turística. E a quarta edição do Festival Gastronômico, que ocorreu em Piracicaba, no primeiro semestre, e a quinta edição do festival, que ocorreu no segundo semestre de 2019, em Rio Claro. E aí, como é que ficou a situação nesse ano, né? Um ponto importante foi que conseguiram criar uma associação dos empresários da região turística, e essa associação é muito importante, porque tem CNPJ, e através disso é possível angariar fundos para benefício da própria região turística. Por exemplo, quando fazem o festival gastronômico, muitas vezes os próprios municípios precisavam arcar com algumas despesas. Então, tendo um fundo, a região turística consegue auxiliar com banners, com estandes, essas coisas. As atividades foram suspensas por causa da pandemia, né? E percebeu-se por parte dos gestores uma necessidade de replanejar e repensar o festival. Trago aqui também das imagens, uma do Engenho Central em Piracicaba, com o rio de mesmo nome ao centro. Esse engenho era um engenho de açúcar. E embaixo, uma vista aérea de Águas de São Pedro através de uma atividade que ocorre também de balonismo. E propriamente sobre o festival gastronômico. Então, de acordo com Pontes e Chiararia, que foram entrevistados em 2019, para cada município participar dos estandes gastronômicos é preciso apresentar um prato típico local, que tem envolvimento cultural, feito por um estabelecimento que comercialize o produto no município ou uma culinária diversificada, além de ter estado presente no primeiro festival gastronômico e participar das reuniões ordinárias da governança. Sobre o quarto festival gastronômico, ocorrido em Piracicaba, a principal atração foram os estandes de comidas típicas, de artesanato e produtos provenientes do meio rural, como cachaças, licores, geleias, compotas, cafés e produtos em natura, e apresentações culturais de música e dança de grupos tradicionais pertencentes à região turística. Então, por mais que esse festival ocorra no meio da cidade, ele é preponderante a participação dos produtores rurais, né? Inclusive, esse festival foi criado para propiciar que esses produtores rurais tenham visibilidade de produtos gastronômicos feitos com esses insumos vindos da área rural. Então, aqui a gente tem algumas imagens de festivais, o quarto festival gastronômico, que ocorreu em Piracicaba. Aqui no centro, o segundo festival que ocorreu em Torrinha. Embaixo, o terceiro, que foi em Analândia. E aqui,
no canto do lado esquerdo, uma imagem de um dos produtos que foram comercializados, o bolinho de tilápia com parmesão. O peixe é a cara de Piracicaba, né? E só para vocês entenderem como é que eu cheguei a começar a estudar isso, no ano passado, eu participei de um congresso de turismo rural que ocorreu na Exalc no final do ano, e eu tive um artigo publicado sobre esse festival. Então, para que isso pudesse ocorrer, para que eu pudesse escrever, eu entrevistei gestores, né, gestores de Piracicaba, de Águas de São Pedro e de Brotas. E também eu fiz uma visitação com registros fotográficos nesse festival de Piracicaba. E agora, para dar uma continuidade sobre o que está acontecendo, os gestores de Brotas, de Águas de São Pedro e de São Pedro conversaram comigo novamente para me dar um feedback de como estava, como está. Então, pensando no reconhecimento da realidade, o que eles colocaram? Que o Festival de Rio Claro, que foi o último que aconteceu no segundo semestre do ano passado, teve bastante movimento, apesar de um dos dias ter sido chuvoso. Teve boa divulgação, padronização das tendas, manteve os estandes de gastronomia, bebidas, artesanato e agências de turismo também para fazer a divulgação de roteiros. Os municípios da região turística da Serra do Itaqueri possuem muitas diferenças socioeconômicas. Tem diferença de desenvolvimento, de visão política, de prioridades, de investimentos e de infraestrutura. Então, isso foi colocado pelos gestores como um dos utensílios para que a região possa crescer. Né? Nada que não se resolva, mas essas diferenças elas são muito gritantes, principalmente com relação à infraestrutura. Empresas de fora patrocinando em detrimento de empresas locais. Então, colocaram que ocorreu esse fato e que eles estão repensando para que não ocorra novamente, que eles têm que dar sempre, apesar do patrocínio ser muito importante para que esses eventos aconteçam, que tem que se dar prioridade para empresas locais, que é o motivo do festival acontecer, né? Por parte de algumas cidades, falta dos pratos típicos com a cara, com toda a identidade do município. Então, é claro que tem, porque a proposta do Festival Gastronômico é essa, mas o desejo é que tenham mais pratos típicos. Eles pensam em reavaliar o festival, que somente produtos que caracterizem a cidade, com produtores locais artesanais, porque ao decorrer de algumas edições, houve uma certa descaracterização. Há uma necessidade de revisão da metodologia do festival gastronômico, de um plano de retomada local e regional, que, aliás, estava sendo feito com a ajuda do SENAC, em abril, só que aí aconteceu, até eu acho que o período de abril, aconteceu todo esse problema da pandemia, então está meio parado. Notam também a necessidade de renovação do site, de padronização na divulgação e na sinalização turística. Roteiros turísticos nem sempre dão certo devido à dependência das agências de turismo, foi o que alguns deles colocaram. E falaram muito da parceria do SENAC. Aliás, deu para perceber que desde o início o SENAC sempre esteve presente, né? E da Abratur foi colocado o seguinte, em Brotas ocorre o turismo de aventura. E para que ocorra a retomada desse turismo, diante de todo o cenário que nós estamos vivendo da pandemia, há uma necessidade de certos protocolos que a equipe gestora de Brotas disse que precisava buscar auxílio com alguém que pudesse ajudar com relação a essas diretrizes. Então, a Abratur foi uma parceira para que esses protocolos fossem feitos, fossem pensados. Inquietudes da evolução. Colocaram algumas... bem, no outro slide eu já coloquei alguns problemas, né? Mas algumas inquietudes que foram colocadas é que a região turística da Serra do Itaqueri depende muito de investimento público e que isso às vezes é um problema.
não há continuidade de trabalho por causa da mudança de gestão a cada 4 anos. Então, isso acaba gerando uma incerteza nos setores políticos, uma descontinuidade do trabalho e da possibilidade da falta de secretários técnicos que sejam da área de turismo na próxima governança. Necessidade de diversificação da economia local, visto que o turismo é uma atividade sazonal. Então, como pensar em atividades que estejam linkadas, sim, ao turismo rural, mas que possibilitem que as pessoas visitem o ano inteiro. Então, essa diversificação também é dentro do próprio turismo. Como fazer atrativos para que pessoas frequentem esses municípios específicos da região turística todas as épocas do ano. E uma incerteza. Como será o cenário pós-pandemia? Isso acaba gerando muitas incertezas. E não há um plano estadual de turismo do estado de São Paulo. Não há um plano específico para o turismo. Então, colocaram isso também como um dos fatores que causam inquietude. Aqui ao lado, eu mostro para vocês algumas imagens do 5º Festival Gastronômico que ocorreu em Rio Claro. Lá em cima, todo o aparato montado com mesas para que as pessoas pudessem comprar os produtos gastronômicos e pudessem sentar para degustar. Artesanato, pratos típicos, atrações culturais, produtores da serra, agências de turismo. Então, eles estão tentando manter a mesma cara. E eu acho muito bacana essa preocupação de não descaracterizar, né? Eu vou voltar a um slide anterior, porque acabei esquecendo de falar de 2 imagens. As 2 imagens de cima, elas foram do Festival Gastronômico de Piracicaba em 2019. Então, os estandes de produtores rurais ocorreram num galpão e, como vocês podem ver, também foi armada uma infraestrutura para que as pessoas pudessem ficar nas mesinhas degustando o que haviam comprado nos estandes gastronômicos. E aí, como revolucionar e repensar o turismo? É bem complicado falar sobre isso. Mas eu coloquei aqui alguns pontos de vista dos gestores, né? Vários estudos mostram que a viagem regional, os destinos curtos, turismo doméstico é o mais adequado frente à pandemia. Não fazer viagens de longa distância, e sim conhecer o que está perto da gente. Valorizar, então, o local e o regional. O contato com áreas verdes, a natureza, a qualidade de vida. E vai ser muito importante nesse momento o turismo de contemplação, o turismo de experiência, né? Falou-se também que o atendimento delivery tem dado muito certo. Aí, esse caso é de São Pedro, da Chácara Videira, tem a fotinho aqui embaixo. É um lugar que tem uma produção orgânica e que você pode fazer. Eles têm umas parreiras e tem algumas outras produções. E no caso das parreirinhas, quando dá o cacho de uva, você pode ir lá pegar do pé a uva que você deseja consumir. É uma experiência bem bacana. E o sítio Coloninha também, em São Pedro, que é um local que nós vamos ver o vídeo, que costuma fazer atendimento principalmente de famílias, né, de grupos, uma comidinha autêntica da área rural, aquela experienciação do meio rural. E por conta de tudo que tem acontecido, eles têm feito delivery e tem dado muito certo, né? Uma sugestão de que as rotas autoguiadas, que se existir essas rotas autoguiadas e que as próprias pessoas com seus carros possam fazer, é uma ótima opção, né? Principalmente municípios que não, tenham uma dificuldade entre as secretarias e as agências de turismo, uma dificuldade de conversa e de ação. A vigilância sanitária. É necessário, nesse momento, seguir todos os protocolos e, mais ainda, mostrar isso ao público. Por isso que é tão importante apostar no marketing digital. Ter um site oficial que não seja pesado,
que esteja sempre atualizado, expor o seu negócio, o seu diferencial em várias plataformas. O ideal é que tenha uma pessoa que fique disponível para fazer isso, né? Às vezes tem algumas pessoas na família que têm mais aptidão, então deixar alguém responsável por isso tem que estar o tempo todo olhando, respondendo. Quem tem hospedagem, quem tem hotel, ficar muito atento com o que as pessoas falam, deixam escrito no Booking, no TripAdvisor. Isso é muito importante. É importante também aproveitar esse meio digital para mostrar qual é a vantagem que aquela família, aquele grupo, aquele casal vai ter em visitar a sua propriedade, a sua hospedagem, né? E, como eu falei, deixar muito claro que todos os protocolos de segurança têm sido realizados, estão sendo realizados. E, nesse âmbito, é muito melhor atender grupos pequenos, com máxima de eficiência, priorizando a qualidade, não a quantidade. Porque, assim, os grupos, famílias que vão visitar, sabendo que é um atendimento quase exclusivo, é muito melhor, isso é um diferencial para visitar uma propriedade, para visitar um restaurante, ou então alas separadas, que haja um distanciamento entre uma mesa e a outra. Então, há várias maneiras aí de estar atraindo e apostar mesmo naquele atendimento personalizado. Então, é isso que eu tenho percebido. Conversei com gestores, como eu falei, também tive participando do fórum do Circuito das Águas Paulista, da prosa do turismo rural, das prosas do turismo rural paulista, e também andei vendo algumas das palestras da Marta Poges, que fala muito sobre marketing digital. Então, diante das conversas com gestores, de algumas coisas que eu pude observar nesses eventos, eu trouxe um pouquinho, o tempo é curto, né? Agora, para finalizar, eu vou mostrar o vídeo do Sítio Coloninha para vocês. Como que era antes, né, da pandemia. Se você é daquelas pessoas que adora passear com a família aos finais de semana, conhecendo lugares diferentes e apreciando cardápios cheios de sabor, precisa ir até São Pedro e conhecer o Sítio Coloninha 1. Nós fomos até lá e mostramos um pouco dessa maravilha para você. Sair da rotina do dia a dia nem sempre é fácil, mas há locais que podem ajudar nessa questão. Um exemplo disso é o Sítio Coloninha 1, que fica no alto da Serra de São Pedro, na região metropolitana de Campinas, com uma paisagem linda de fazenda e um restaurante de comida totalmente caseira, preparada no fogão a lenha. A prefeitura trouxe para a gente o curso Turismo Rural. E aí eu participei do primeiro curso, e aí fomos tendo a ideia de estar transformando o sítio onde a gente mora para fazer o turismo rural. Após colocar a ideia em prática, o negócio começou a dar certo. Passo por passo, a família foi criando confiança e aumentando a rotina do negócio, até chegar no ponto em que está hoje, servindo todos os finais de semana, com área de lazer para a família e para as crianças. A comida é de dar água na boca. E a sobremesa, então, nem se fala. E agora, todo final de semana, a gente está aqui com o almoço caipira. Além dos almoços de finais de semana, há também os almoços especiais em datas comemorativas, como Dia das Mães, Dia dos Pais. É possível também reservar o local para fazer festas particulares e participar da tradicional festa julina, que acontece todos os anos. É à noite, geralmente é um sábado à noite. E datas especiais também a gente faz reserva. E o aniversário, se a pessoa quiser fechar o aniversário com a gente aqui, reservar o espaço, a gente também está fazendo
essa reserva. Outra atração que acontece no local e atrai um grande público é o Encontro de Cavaleiros, uma festa para toda a família que conta com diversas atividades recreativas, todos remetendo às brincadeiras antigas do interior. E para ficar por dentro das datas, é só ficar de olho nas redes sociais do sítio Coloninha 1. Tudo começou pela minha filha, que ela gosta de cavalo. A gente fez essa área, a gente está fazendo a festa com os cavalos, tem a prova dos 3 tambores, tem a brincadeira de encanas para as crianças. O Encontro de Cavaleiros oferece também premiações aos participantes, além de brindes que são entregues às crianças. A entrada ao evento é gratuita e durante o dia é servido almoço, além de porções variadas. Tem a participação da prefeitura, né, que ajuda e apoia a gente também. E a gente tem aí as brincadeiras para as crianças, que muita gente dá em brindes, né, para a gente fazer a nossa prova e alegrar as crianças. O que a família espera é continuar com o ótimo atendimento e qualidade da comida, para que assim possam atrair cada vez mais clientes a esse espaço tão aconchegante. Continuar tocando isso em frente, 3 vezes ao ano, que nós começamos a falar as provas, o almoço todo final de semana. Muito bem. Então, nesse momento, isso é um excelente exemplo do que eles faziam. E o que eles têm feito agora é levar essa deliciosa comida que a gente pode ver aí nas casas das pessoas, através de entregas e também das pessoas irem buscar lá pelo delivery. É uma das saídas. Nesse momento, é necessário que se pense e repense em novas atitudes e em novas saídas para que se consiga realizar as atividades do jeito que é possível, né? Até que se possa receber as pessoas. A gente viu que eles fazem vários eventos, né? Então, no momento, estão fazendo essas entregas e tem funcionado dessa maneira. Então, eu espero... uma coisa muito também importante antes de finalizar. Vocês viram que eles trabalhavam com o sistema de self-service, né? E esse sistema de self-service vai ser totalmente modificado por conta dessas questões sanitárias, né? As pessoas costumavam passar, todo mundo pegando nos talheres, nos utensílios, pessoas conversando próximos da comida. Então, esse modelo que a gente costuma ver vai ser totalmente modificado, porque com as novas questões sanitárias, tem que ter uma pessoa que esteja com luvas, que esteja com máscara, para poder servir as pessoas, ou então que os pratos sejam feitos da cozinha e levados direto para a mesa da pessoa que vai consumir. Então, algumas mudanças que são necessárias, e isso é inevitável, né? E é importante também estar atento a todas essas modificações. Eu espero que vocês tenham gostado do que eu trouxe e até a próxima. Andréia? Pelo menos a gente consiga minimizar, tá? Por quê? Porque se você vai estar num evento online, Pronto. você precisa de estar conectado, precisa de internet. Isso é muito Tem que importante. desligar Senão, a gravação. você não consegue nem fazer, nem subir. Onde que tá vindo essa gravação, gente? Peraí. Tchau, tchau.